E até que enfim, a gente não teve um aumento da nossa taxa de juros, que ficou estável em 13,75%. E nessa quarta-feira, a gente teve uma nova reunião do Copom e foi decidido que quase unânime manter a taxa de juros em 13,75%. E a gente ficou acostumado a ver essa taxa de juros subir bastante. A cada 45 dias eu vim aqui falar para vocês, pessoal, taxa Selic subiu 0,5%, taxa Selic subiu 1%, taxa Selic subiu 1,25%, taxa Selic subiu 0,25%. Ou seja, a gente teve 12 altas consecutivas de aumento de taxa Selic. A gente passou de uma taxa de juros de 2% e chegou a patamares de 13,75%. Nesse vídeo eu vou dividir ele em 3 partes. Primeiro eu vou falar sobre a taxa de juros, segundo eu vou falar sobre a inflação, que é muito importante, inflação brasileira, e a terceira parte eu vou falar um pouco sobre a inflação americana. E no finalzinho eu vou falar um pouco sobre onde estão as oportunidades para você aproveitar esse momento de alta de juros. Então, para começar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações, isso é muito importante pra gente. A gente está aqui trazendo os conteúdos em primeira mão para vocês, então não deixe de deixar o like, se inscrever no canal. Então, pessoal, como dito, né, a nossa taxa Selic, ela ficou estável, agora ela é 13,75%. O que é a taxa Selic, né? Basicamente, a Selic é a taxa básica de juros. Então, de forma bem simples, a taxa de juros, ela influencia na saúde financeira de um país. Então, se a gente tem uma taxa Selic muito alta, isso vai afetar, digamos, na produção, no crescimento de um país, porque o custo do dinheiro fica mais caro. Com a taxa Selic atual de 13,75%, você vai financiar um carro, você vai pagar juros mais altos, você vai financiar uma casa, você vai pagar um juros muito mais alto, você vai financiar sua geladeira ali, você vai pagar um juros muito mais alto. E justamente os governos fazem isso para tentar diminuir a inflação. Então, a gente vê, por exemplo, que a taxa Selic está muito alta para tentar jogar essa inflação em patamares mais baixos. O contrário também acontece. Então, quando uma taxa de juros está bem baixa, isso estimula ali o crescimento da economia, ou seja, empresas pegam empréstimos, conseguem financiamento baixo, o dinheiro começa a circular na economia, as pessoas começam a ganhar mais, as empresas faturar mais, começa ali um movimento, um aquecimento da economia. E com isso, tende a acontecer o processo inflacionário, né, de aumentar os preços dos produtos, bens e serviços, quando a economia está mais aquecida. Como o Brasil veio sofrendo bastante nos últimos anos com a inflação alta, a alternativa que teve do Banco Central foi aumentar a taxa de juros. Isso tem impacto positivo e negativo para o seu bolso, né? O impacto positivo é que os investimentos ali que atrela ao CDI, né, os investimentos mais de renda fixa, se você tem uma grana ali, você vai conseguir ganhar dinheiro. Agora, se você tem dívida de cartão, se você tem dívida de banco, isso aí fica um pouco mais complicado, porque a sua dívida aqui tem que aumentar. Então, entender um pouco de taxa de juros também faz você ganhar dinheiro e faz você perder dinheiro. Para falar da inflação brasileira, atualmente, no ano de 2022, a gente está com a inflação no Brasil de 4,39%, ou seja, o índice de IPCA está em 4,39%. O IPCA é o índice em geral que mede, né, a inflação. A inflação nada mais é do que o aumento ali de preços de produtos, bens e serviços. Então, se você vê o preço de um açúcar subindo, de um arroz subindo, de uma gasolina subindo, isso é o efeito da inflação. Faz os preços dos produtos, bens e serviços aumentar. Mas com o aumento da taxa de juros, a inflação já começou a dar uma desacelerada. A gente teve o mês de julho e agosto com deflação, ou seja, a inflação diminuiu, a inflação ficou negativa. A gente está acostumado a ver no Brasil inflação, né? A inflação subiu 1%, a inflação subiu 40%. Mas por conta dessa taxa de juros tão alta, a gente começa a ver agora meses deflacionários, como aconteceu em julho e agosto, fazendo com que o preço de alguns produtos e serviços comecem a diminuir. E o impacto dessa deflação no mês de julho e agosto, por conta do preço dos combustíveis e corte do ICMS. Possivelmente você viu na sua cidade o preço da gasolina despencar, teve grande influência principalmente no preço do petróleo, teve influência aí no corte do ICMS, no imposto, ou seja, ficou muito mais barato. Isso já tira aí um peso muito grande, né, do IPCA, da inflação, e por conta também da diminuição do preço do barril de petróleo, que há poucas semanas atrás estavam sendo cotado em mais de $120, hoje tem a sua cotação em $90. Então, já com essa diminuição, né, houve aí um impacto para que fazesse com que o petróleo ficasse mais baixo e influenciasse negativamente, junto com outros produtos, o IPCA. Então, o IPCA de julho veio negativo de 0,66% e o IPCA de agosto menos 0,36%. Além do petróleo, o setor de transporte teve uma deflação, o setor de comunicação e o setor de energia. E para dar continuação, a gente vai falar da terceira parte desse vídeo, que é a parte aqui dos juros americanos, né? Ou seja, da inflação americana. Também nessa quarta-feira teve reunião do Fed, que é a instituição responsável americana para elevar a taxa de juros. Lá a taxa de juros subiu em 0,75 ponto percentual, ficando aí a sua taxa de juros atualmente em 3,25%. E esse aumento de taxa de juros americana é inevitável, até porque a gente tem uma inflação lá nos Estados Unidos nos últimos 12 meses de 8,3%. Então essa inflação de 8,3% é a inflação de países aí da América do Sul, né, pessoal? Principalmente o Brasil. Então eles não estão
acostumados a ver a inflação nesse patamar. E com o pronunciamento do Fed, a gente deve chegar no final de 2023 com a taxa de juros americana em 4%. Então o Fed deve continuar aumentando ainda mais a sua taxa de juros para tentar conter essa inflação americana. E isso pode ter um impacto muito grande, porque a partir do momento que os Estados Unidos resolvem aumentar essa taxa de juros, as pessoas começam a olhar para os Estados Unidos e ver, poxa, espera aí, os Estados Unidos vai pagar 4,4% ao ano de taxa de juros. Agora acho que vale a pena migrar o meu dinheiro para lá. E corre ali o fluxo cambial para os Estados Unidos. E o que acontece? O dólar se valoriza perante as outras moedas. É tão importante também a gente entender o quão importante o aumento de taxa de juros americana é para os nossos investimentos. Então por isso que o Brasil também ele fica com receio em diminuir essa taxa de juros, porque se ele diminuir demais essa taxa de juros, as pessoas vão tirar aqui o seu dinheiro em reais e vão comprar a moeda forte que é o dólar, porque o juro lá está mais atrativo. No Brasil, a gente tem um parâmetro de que possivelmente essa taxa de juros deve parar por aí, porque se a gente for analisar, hoje o Brasil está com os juros reais, né? Os juros reais é aquilo que excede o ganho seu depois que desconta a inflação. O que interessa para o investidor é os juros reais, porque não adianta nada você investir na aplicação que paga 10%, mas a inflação no mesmo período também ficou em 10%. Então você não ganhou nada, mas também não perdeu nada, então ficou no 0 a 0. Atualmente com a Selic a 3,75%, no Brasil você está tendo um ganho real de 4,64%, ou seja, você tem uma taxa de 3,75% e você tem o IPCA nos últimos 12 meses, que é o índice de inflação, em 8,73%, ou seja, você consegue ter um ganho real hoje com essa taxa de juros nesse patamar. Logo, se você deixar o seu dinheiro parado ali na aplicação que rende ali 100% CDI, você vai conseguir ter um ganho real em cima do seu capital. E isso é muito importante para o investidor na hora dele escolher um investimento. E para finalizar o vídeo, quero falar um pouco aqui para vocês sobre como pode acontecer com os seus investimentos, com essa taxa de juros estável, e possivelmente a gente tem uma projeção dessa taxa Selic diminuir a partir do mês de julho do ano que vem. Então possivelmente a gente ainda vai ter 6 meses de taxa de juros de 3,75%. Isso faz com que a gente consiga ter um ganho bem interessante na renda fixa, ou seja, nos investimentos ali pós-fixados que a gente pode resgatar a qualquer momento, por exemplo, na aplicação de 100% do CDI, o CDB liquidez diária, onde que a gente coloca nas reservas de emergência, vai continuar rendendo ali os 13,75%. Temos também a oportunidade na renda fixa, né, nos investimentos atrelados à inflação, ou também os pré-fixados, por conta que futuramente a gente vai ver uma taxa de juros caindo. Isso vai fazer com que você consiga ter um ganho de capital muito mais rápido e não precise necessariamente esperar até a data do vencimento, ou seja, você vai conseguir pegar ali uma descida muito importante dos juros e você vai ver o preço do seu título subir. Então dá pra gente também aproveitar essa oportunidade. Na parte dos investimentos em bolsa, fica um pouco mais complexo, né, pessoal, de falar se realmente vai melhorar rapidamente ou se vai esperar um pouco. Se acontecer da taxa de juros a partir do ano que vem começar a desacelerar, possivelmente a gente vê as ações acelerando e se valorizando. Pode ser que a taxa Selic aumente, aí isso impacta diretamente o preço das ações e pode jogar ainda mais para baixo. Na parte dos investimentos internacionais, principalmente investimentos em dólar, com esse aumento de taxa de juros e possivelmente mais aumentos pela frente, fica difícil a gente ver um cenário, né, onde a gente deve ver as ações decolando, as ações do exterior. O cenário para lá ainda não é muito favorável, porque as pessoas ainda buscam investir em investimentos mais seguros. Então, como a renda fixa ela vai aumentar, as pessoas ainda vão preferir investir no título de renda fixa, mesmo que ganhe mais pouco, do que investir em ativos mais arriscados, né? A gente já pode falar também junto aqui com as criptos, que vem sofrendo bastante e está tendo correlação com o mercado de ações americana. Então, isso pode dificultar um pouco mais no médio prazo, mas no longo prazo a tese é a mesma, sempre comprando parcialmente, né? Que no longo prazo a gente vê que a bolsa americana tem um retorno interessante. E na parte de imóveis, né, que eu gosto de falar bastante sobre fundos imobiliários, eu acredito que eles devem sim beneficiar, principalmente porque se a taxa de juros descer, possivelmente a galera vai entrar mais pesado nos fundos imobiliários e os fundos imobiliários devem ter a valorização de suas cotas e mesmo assim ele ainda consegue distribuir rendimentos mensais. E se por acaso também a inflação continuar alta, esses imóveis também são beneficiados porque na hora do reajuste do aluguel ali é repassada a inflação. Fundos imobiliários hoje, para quem quer pensar mais no médio e longo prazo, consequentemente vai conseguir ter um bom retorno. E no mais, eu acho que é isso, pessoal. Deu pra gente saber um pouco do parâmetro e por isso eu acho que a gente tem que manter uma carta diversificada. É difícil a gente acertar o time, mas se a gente tem um pedaço aqui em cada classe de ativos, dificilmente a gente leva uma pancada muito grande porque a gente divide o nosso capital. Aí a diversificação no médio e longo prazo é o que vai fazer a gente conseguir passar por momentos difíceis e ganhar dinheiro nos bons momentos, né? E o que você achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo o que você achou desse aumento de taxa de juros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comente e compartilhe. E eu te espero aqui no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos e tchau!